Bom, vamos começar então. Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui com a continuação da leitura dos Evangelhos. Vou tirar esses papéis aqui porque foram usados para marcação cronológica do Evangelho. Estou fazendo tudo isso agora. Então vamos lá. Nós paramos aqui no nascimento de Jesus Cristo. O que ocorre? Vamos lá, vamos recapitular tudo. O anjo Gabriel apareceu no templo de Jerusalém para um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias recebeu a mensagem de que ele teria um filho. Esse filho seria aquele que ia adiante do Messias, como dizia lá nas profecias de Malaquias, seria o Elias. E o que ocorre? Zacarias ele ficou mudo, voltou do sacerdócio, voltou para sua terra na região montanhosa da Galileia, como eu já mostrei no mapa. E acontece, o anjo Gabriel foi até Maria, anunciou o nascimento do Messias para Maria, no ventre de Maria. Maria foi visitar a sua prima Isabel, mãe de João Batista. Foi visitar Zacarias e Isabel, lá na região montanhosa da Judeia. Ficou lá por um tempo. E de lá começou-se a espalhar a notícia de que havia o Messias já estava próximo e que o filho de Zacarias, sacerdote, seria o precursor do Messias. E Maria voltou para sua casa. José ficou sabendo da gravidez, quis passar. O anjo veio até ele, deu a revelação de que aquela criança era gerada do Divino Espírito Santo, que ela seria o Messias, o verdadeiro rei de Israel. Então José tomou Maria como esposa. E a profecia diz que o Messias nasce em Belém, cidade de Davi, descendente de Davi. Só que eles estavam em Nazaré. Aí o imperador de Roma, César Augusto, lança o decreto para contar o povo, o censo. Então cada um tinha que voltar para a sua cidade natal. José, marido de Maria, era descendente de Davi. Então ele teve que sair de Nazaré com sua mulher grávida e foi para a Judéia, lá para Belém, para o censo. E daí não tinha lugar na hospedaria e o mestre Jesus Cristo nasceu dentro de uma manjedoura. Nasceu dentro de uma manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Tá. Bom, é de se esperar que um rei ele nasça num lugar de pompa, não é? Dentro de um palácio. Nos tempos do rei Davi, se Israel tivesse seguido todos os mandamentos do Senhor, ele seria uma luz para todas as nações, e todas as nações seriam convertidas ao Senhor Deus de Israel. E seria muito próspera essa nação pelos tempos dos tempos, até a chegada de Jesus. E Jesus ia nascer dentro de um palácio, ia nascer com toda a pompa, ia ser já nomeado como Filho de Deus, o futuro rei de Israel. Todo mundo devia estar assim, mas o povo não guardou a lei, não seguiu os preceitos de Deus. O reino de Israel foi destruído. Eles estavam espalhados sob o domínio de outros impérios, não é? Foram dominados pelos babilônios, foram dominados pelos persas, foram dominados pelos gregos e agora estavam sendo dominados pelos romanos. E profecia, a aristocracia, o grande patamar eclesiástico, os manda-chuvas da época que entendiam de lei, aqueles líderes de sinagogas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, todos eles estavam lacrados para aquilo que as profecias diziam, que era sobre o nascimento do Messias. E se estudar ou não estudar, aconteceu que
o rei de Israel nasceu dentro de uma manjedoura, foi colocado dentro de uma manjedoura numa hospedaria em Belém, fora da hospedaria em Belém. Esse é o lugar de um rei nascer? Pois é. Quando o rei nasce, tinha que ter pelo menos a visita de seus súditos lá para ver a criança, mas nem isso. Ninguém estava sabendo de nada. Havia rumores sobre o sacerdote Zacarias ter recebido a visão do anjo Gabriel e que seu filho seria o que vinha antes do Messias. Havia esses rumores. Também havia rumores de que o Messias já estava para nascer em um ventre de alguma virgem de Belém ou de Nazaré, não sei. Já tinha esses rumores. Mas ninguém estava ligando para nada. O Messias nasceu e ninguém ligou para nada. Será que ninguém ia visitar o nosso mestre, o rei de Israel? Será que Deus ia deixar isso passar? Claro que não. O que acontece? Vamos voltar aqui no Lucas capítulo 2, versículo 8. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Próximo ali de Belém, nos campos, era durante a noite aqui, ó, tinham pastores que estavam cuidando dos rebanhos. Certo? Versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. O anjo apareceu numa imagem impressionante para eles. Eles ficaram aterrorizados com aquela visão grandiosa que eles estavam recebendo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O que ocorre? O nascimento do rei de Israel não ficaria assim, sem ninguém saber. Claro que não. O bebê sagrado, ele iria receber visita. Pessoas iriam visitá-lo no seu nascimento. E foi por isso que o anjo foi enviado a esses pastores que estavam nas regiões próximas. E eles falaram, e o anjo falou para eles: ó, o rei de Israel, o Messias, ou Cristo, Messias é a mesma coisa. Ele nasceu. E ele nasceu em Belém, em cidade de Davi. E o sinal para vocês saberem quem é ele é o seguinte: vocês encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E, versículo 13: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Ou seja, depois da mensagem do anjo para aqueles pastores, eles já estavam aterrorizados com aquela visão grandiosa. Repentinamente, um exército celestial apareceu com um anjo. Então um exército, centenas, não sei se milhares de anjos apareceram para aqueles pastores. E todos esses anjos, eles entoavam um cântico dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles ficaram maravilhados com essa visão. Imediatamente todos eles disseram: então vamos a Belém, vamos ver o Messias,
Vamos procurar uma criança deitada numa manjedoura para assim louvá-lo, o nosso rei de Israel, a nossa salvação. Versículo 16. Aí eles correram, né, para Belém. Belém estava próxima. Procuraram. E em versículo 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Olha lá, ó, tá vendo? Achamos, olha lá, aquela criança deitada na manjedoura, é ele. E depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito. Versículo 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Ou seja, os pastores foram lá, visitaram o nosso Senhor, aquele lindo bebê, louvaram a Deus, deram os cumprimentos a Maria e a José. Maria e José ainda meio que não estavam muito compreendendo toda aquela dimensão. Está certo, receberam a visão de que o anjo, que o bebê seria o Messias, mas de fato, assim que o bebê nasceu, repetidamente vieram um monte de pastores louvando a criança, dizendo que receberam uma visão de um anjo falando que essa criança tinha acabado de nascer, que estava dentro de uma manjedoura, e depois de uma multidão celestial que estava louvando o nascimento dessa criança. Então eles ficaram muito admirados com toda essa informação. E o texto diz que Maria, ela guardava todas essas coisas em si mesma, assim, que ela era jovem e já estava começando a se admirar com tudo isso que estava acontecendo. Realmente tudo estava se cumprindo, o bebê dela era o Messias. Que não é à toa que esses pastores vieram assim do nada, ninguém avisou sobre o nascimento de Jesus e de repente vieram um monte de pastores visitá-lo e honrá-lo como um verdadeiro rei de Israel. Então ela ficou muito impressionada com essas coisas. E mais, esses pastores saíram espalhando essa notícia para todo mundo. Belém ali, quem eles encontrassem pela frente, eles já espalhavam a notícia. Olha, nasceu o rei dos judeus, o Messias nasceu, o nosso Salvador nasceu. E toda aquela região ali, por volta de Belém ali, já começou-se o rumor, por causa do detalhe desses pastores, de que o rei de Israel, o Messias, já havia nascido. Beleza, pessoal? Então, a notícia está se espalhando, está crescendo. Daqui a pouco, vamos ver as cenas dos próximos episódios. No próximo vídeo, vamos contar quando Jesus foi apresentado no Templo de Jerusalém. Eita, a história está ficando cada vez melhor. Fiquem aí, pessoal. Próximo vídeo.